Olá, seja bem-vindo a esse vídeo explicativo do app Preço da Obra, uma visão geral de todo o aplicativo onde você vai descobrir como usar o software de forma simples e aproveitar ao máximo cada funcionalidade. Esse vídeo está separado por capítulos e caso deseje entender uma função específica, você pode pular direto para o capítulo correspondente ou buscar o vídeo específico da função aqui no canal Preço da Obra, onde eu explico cada funcionalidade de forma mais detalhada. Então, para iniciar aqui, essa é a tela de início do app, mas para você fazer um orçamento, você vai clicar aqui, fazer um novo orçamento. E aqui você vai visualizar que tem três módulos diferentes. O que são esses três módulos? O módulo rápido, padrão e o raiz. Nada mais é que três formas diferentes de executar um orçamento de obra, que você vai entender. Eu vou explicar aqui como você faz cada um deles e em quais momentos você vai poder escolher quando você vai querer utilizar um padrão, quando vai querer utilizar o rápido ou o raiz. Vou iniciar primeiro pelo módulo rápido. Ao clicar no módulo rápido, a primeira coisa que você vai fazer é selecionar o seu estado para pegar a referência de preço do teu estado. Então você pode clicar e arrastar assim dessa forma para encontrar cada estado, ou pode clicar na setinha que vai direto para o final. Eu vou selecionar o estado de São Paulo. Avançar. E como é que funciona o rápido, o módulo rápido? Nada mais é que um padrão por etapa de obra. Aqui eu tenho todas as etapas de obra de uma construção convencional, desde serviços preliminares, movimento de terra, fundação, baldrame, pilar, viga, laje, parede, até instalações hidráulicas, instalações elétricas, enfim. Então, para eu começar um orçamento, digamos que eu tanto posso começar aqui pelo primeiro, que é serviços preliminares, como eu posso, se for um orçamento de uma reforma, por exemplo, posso vir direto para a etapa onde eu quero preencher. Vim aqui em parede, por exemplo, e já preencher. Mas eu vou começar aqui por serviços preliminares mesmo. E para eu adicionar, eu vou clicar aqui, ó, clique para adicionar. Então, olha como é simples, ó. Em cada etapa já vai ter algumas informações com os campos para você preencher. E basta você informar os dados de acordo como é no projeto que você recebeu para poder passar o orçamento. Então, ó, área construída. Eu vou colocar um exemplo aqui. Digamos, eu cliquei aqui e abriu esse modal. E aqui eu vou digitar, ó, digamos que seja uma área construída de 140 metros quadrados. Inserir. Área do terreno, vou colocar um exemplo de 160 metros, inserir, e a frente do terreno, digamos que seja de 12 metros. E aqui ele pergunta, ó, se vai ter locação de obra, limpeza de vegetação, barracão e uso de tapume. Eu vou marcar que vai ser feita a locação de obra e uso de tapume. Quando eu marquei aqui o tapume, ele pergunta se vai ser com madeira compensada ou telha metálica. Vou marcar telha metálica e ele vai abrir para mim aqui, ó, o tamanho, se vai ser ao redor de todo o terreno ou apenas na frente. Esse tapume, vou colocar apenas na frente. E os serviços estão sendo adicionados aqui, ó. Se eu quiser olhar já para ver os serviços que estão sendo adicionados lá no orçamento, eu posso clicar aqui em ver orçamento. Aqui é a etapa de serviços preliminares, número de itens 2, que são 2 serviços que foram adicionados. Vou clicar na setinha aqui para abrir, ó. Então, o que é que ele adicionou? Ele adicionou o serviço de locação convencional de obra, nesse valor, e também o tapume com telha metálica, nesse valor. Vou voltar para preencher outra etapa. Vou preencher aqui em fundação, para você entender também em outras etapas. Vou clicar aqui para adicionar, ó. Aqui eu escolho o tipo de fundação, radier, estacas ou sapatas. Vou marcar sapatas. Escolho o tipo de escavação, mecanicamente ou manualmente. Vou marcar manualmente. Escolha o tipo de armadura da esteira. Vou colocar com aço de 8 mm. E aqui vou colocar as dimensões, a profundidade de escavação e a quantidade de sapatas. Então digamos que seja de 80 por 80. Profundidade, vou colocar de 1,20 m.
e vou marcar que são 34 sapatas dessa. Inserir e aperto em salvar. Ó, já foi adicionado mais serviços que está compondo esse valor. Se eu quiser visualizar da mesma forma, eu clico aqui, ó, em ver orçamento e olho os serviços que foram adicionados. Ó. Foi adicionado aqui em movimento de terra um serviço, ó, reaterro manual de valas, e também, ó, foi adicionado a escavação para essas sapatas, a armação com ferragem de 8 mm para sapatos e a concretagem. Então vou retornar aqui de novo para mostrar agora na parte de piso, como seria para adicionar um piso. Eu estou pulando direto para piso, mas digamos se você queira fazer um orçamento completo, você pode ir em cada etapa e preenchendo. Clicar em piso, ó, clique para adicionar. Então vou escolher o piso, ó, vou escolher o piso cerâmico. Tem cerâmico de madeira, pedra portuguesa, granito, mármore, piso cimentado, concreto para calçada, tem vários tipos, mas eu vou marcar esse e vou escolher que seja pergunta o tipo, porcelanato ou cerâmica esmaltada, tá? Cerâmica esmaltada, padrão médio alto, e vou escolher a área, digamos que seja 50 metros quadrados, inserir, e agora eu vou apertar em salvar, e aí ele já adicionou também aqui. Então vamos ver o que é que ele adicionou. Vou clicar em ver orçamento. Então, eu vi que ele adicionou mais um item aqui em movimento de terra, ó, preparo de fundo de vala, que é a regularização com camada de brita. E aqui ele adicionou aplicação de lona plástica, contrapiso em argamassa, rodapé cerâmico e revestimento cerâmico. Então perceba que você informa somente os dados do projeto e o sistema adiciona para ti todos os serviços com as quantidades correspondentes. Então, por isso que dessa forma fica rápido fazer o teu orçamento. E aqui são só preços de custo, vale lembrar isso. Você sempre tem que adicionar o seu bônus, que é o BDI. Que para adicionar, você pode clicar aqui no lápis e o BDI vai estar separado em administração, impostos, riscos, custo financeiro e lucro. Então posso preencher cada um deles com um certo percentual. Quando você clica nesse izinho, tem informações sobre cada parte do BDI, mas vou adicionar como exemplo só 30% de lucro. E pronto, foi adicionado aí. E para eu concluir esse orçamento, é só clicar em avançar e vou preencher os dados do cliente. Vou concluir, finalizar. Pronto, orçamento criado com sucesso. Agora eu vou menu principal e vou fazer um novo orçamento agora no módulo padrão. Quando eu clico em módulo padrão, vem para essa tela onde tem aqui em cima algumas categorias de padrões e abaixo onde vai aparecer os padrões. Então tem esse padrão de impermeabilização, de imóvel comercial, de imóveis residenciais, tem vários padrões. E também tem outros aqui mais para frente, também de reforma. Entenda que aqui no módulo padrão, todos esses padrões já têm serviços anotados para a construção de um orçamento desse. O que vai ficar em função somente de uma variável, que vai ser a medida padrão que você vai utilizar. Eu vou utilizar o padrão de infraestrutura externa, vai ser esse padrão aqui, ó, padrão de piscina. Como exemplo, para utilizar, clico aqui em usar e vou selecionar. Aqui tem algumas informações sobre esse padrão, clicando aqui em detalhes. E aqui eu vou selecionar o estado para referência de preço e vou informar a quantidade nessa unidade de medida desse padrão. Fiz questão de utilizar o padrão de piscina para mostrar que a medida padrão aqui é em litros. Então, digamos que seja uma piscina de 13.000 litros que eu quero orçar. Vou clicar em avançar. E o que vai acontecer? Ele vai gerar todo o orçamento para mim de uma piscina naquele padrão com um volume de 13.000 litros. Ó, com toda fundação, estruturas, paredes, revestimentos, impermeabilização, todas as etapas já
preenchidas. E aqui eu adiciono também o BDI. Vou colocar de 30%, aplicar. Só para concluir a explicação, é muito útil o orçamento padrão para você entregar um orçamento super rápido, principalmente para aqueles clientes que querem um orçamento sem compromisso, só quer saber teu preço, então você não precisa estar perdendo tempo calculando alguma coisa com um cliente que não vai acabar não fechando contigo. Então, para nortear a conversa, você pode utilizar um padrão e rapidamente passar um valor ali que você pode dizer que naquele padrão, ou melhor, nesse padrão, dá para fazer por tanto. Agora, se o cliente te trouxer o projeto, você vai passar um orçamento muito mais preciso, detalhado e provavelmente vai utilizar ou o módulo rápido ou o raiz para fazer esse orçamento. Vou clicar em avançar e preencher os dados para concluir. Concluir. Finalizar. Orçamento criado com sucesso. Menu principal. Antes de eu fazer um novo orçamento, eu quero mostrar essa funcionalidade aqui para você, que é meus preços. O que é a função meus preços? Nada mais é que a opção de você criar uma base própria com os teus próprios insumos e serviços. Então, para eu adicionar qualquer insumo, é bem simples, ou serviço. Eu vou clicar aqui em adicionar novo e eu faço um breve cadastro aqui desse insumo. Posso adicionar uma imagem, vou adicionar esse insumo aqui, ó, Piche Extra Veracity. Vou colocar uma descrição, vou escolher uma categoria, marcar ele aqui em impermeabilizações e isolamentos, escolher a unidade de medida, vou marcar para esse insumo unidade de litro e o valor do litro vou escolher por R$ 27,00. Vou clicar em concluir. Insumo criado com sucesso. Então, o insumo já foi adicionado aqui, bem simples. E da mesma forma eu posso fazer para os serviços. Então, perceba que aqui você vai ter a opção de utilizar esses insumos ou serviços lá no módulo raiz. Por isso que eu te expliquei isso primeiro. Vamos para o módulo raiz. Clicar aqui em módulo raiz. Selecionar a base de preço São Paulo. Clique em avançar. Eu estou aqui no módulo raiz. E como que funciona para fazer um orçamento? Cada círculo desse, cada bolinha dessa com um ícone dentro é uma etapa de obra. Para eu encontrar qualquer serviço desejado, basta eu fazer um processo de filtragem, que é o que eu vou te mostrar aqui. Primeiro eu vou te mostrar como adicionar, por exemplo, um serviço de reboco. Eu venho aqui, ó, nessa etapa de revestimentos. Vou clicar aqui e olha o que vai aparecer, ó, várias subcategorias: chapisco, embolso de preparação para revestimento cerâmico, estucamento, reboco, reboco de gesso, reboco para recebimento de pintura, revestimento cerâmico. Então eu vou colocar reboco para recebimento de pintura e aí ele vai fazendo outras perguntinhas que eu posso ir filtrando até encontrar o desejado. Então pergunta com argamassa industrializada ou com argamassa traço 1:2:8. Clicar nesse. Com preparo manual ou preparo em betoneira. Betoneira em faces internas de paredes ou em teto. Faces internas de paredes com espessura de 10 ou de 20 milímetros. Vou colocar de 20 milímetros mesmo. E aqui está, ó, massa única para recebimento de pintura em argamassa traço de 1:2:8. Preparo mecânico com betoneira aplicado manualmente em faces internas de paredes de espessura de 20 milímetros com execução de taliscas. Então esse é o preço do metro quadrado. Então digamos, lembrando que isso é custo, ok pessoal? E vou adicionar uma área de 50 metros quadrados. Ele vai me apresentar aqui o valor total desse reboco, desse serviço de reboco, adicionar. E ele traz para cá esse valor. Da mesma forma, eu posso fazer esse processo de filtragem para cada serviço que eu queira adicionar, ou eu também posso pesquisar direto aqui. Se eu digitar assim, massa única,
ele vai me abrir os serviços que tem essa palavra massa única. Mas também, se eu não quiser adicionar um serviço, quiser somente o insumo, posso buscar aqui, clicando aqui, ó, em insumos, e eu posso pesquisar somente o insumo para não ter que adicionar o serviço. Então vou fazer um exemplo aqui para adicionar uma porta. Clicar aqui, ó, na etapa de esquadrias. E aqui vai ter os insumos para a porta, ó, batente de porta, contramarco para esquadria, dispositivos para esquadria de correr, dobradiças e pivôs. Vou buscar essa opção, ó, porta e portão. E aqui eu escolho, vou escolher porta mesmo. Ele pergunta se é de abrir, de correr, de enrolar. E vou colocar de abrir, de madeira, na medida de 80 por 2,10, com capa frisada em HDF. Tá aqui a porta de abrir e aqui o preço unitário, vou colocar que seja uma unidade mesmo. E clico em adicionar. E dessa forma ele vai sendo adicionado ao teu orçamento. E aqui está a opção de meus preços, que eu posso utilizar meus próprios insumos e serviços com essa função. Serviços esses que eu adiciono aqui na função meus preços, antes de fazer o orçamento aqui no raiz, né? Logicamente. Então vou clicar aqui e vai abrir para mim, ó, os insumos que eu já tenho cadastrado lá. Então digamos que eu quero adicionar esse primer asfáltico. Eu clico aqui, ó, e ele pergunta quantos litros. Vou colocar 5 litros desse primer, adicionar. E aí ele vai adicionando aqui. Então é bem simples você fazer um orçamento no raiz. É a forma mais tradicional de ser feito um orçamento, onde você vai adicionando serviço por serviço. Posso aqui também adicionar um serviço próprio meu. Te mostrei aqui insumos, mas se eu quiser adicionar um serviço, ó, eu tinha cadastrado esse serviço: remoção e limpeza de reboco velho com lava-jato de alta pressão. E aqui está o preço do metro quadrado. Eu clico aqui, ó, digamos que seja 50 metros quadrados desse serviço. Clico em adicionar e ele também foi adicionado ao orçamento. Para concluir o orçamento, eu posso clicar em ver orçamento. Vou adicionar o meu BDI. Aqui estão os serviços adicionados. Clico em avançar e vou adicionar os dados para cadastro do orçamento. Concluir. Finalizar. Orçamento criado com sucesso. E agora aqui na tela inicial eu posso clicar aqui em orçamentos e vou visualizar todos os orçamentos que eu já criei. Para eu ver os relatórios de um orçamento, basta eu clicar dentro do orçamento para visualizar. Vou clicar nesse daqui, ó, exemplo do padrão. Então aqui tem 5 abas: orçamento, mão de obra, listas, cronograma e painel. Aqui em orçamento você vai visualizar todo o orçamento, que está separado por etapas. E dentro de cada serviço eu posso visualizar o detalhamento, clicando nesse olhinho. O que é o detalhamento? São todos os insumos necessários para realizar esse serviço. Então vou clicar aqui, ó, e ele vai abrir, ó, que vai precisar de hora de servente, vai precisar de pedra britada, de hora de pedreiro e placa vibratória. Então esse é o detalhamento de cada serviço. E agora vou visualizar o orçamento só da mão de obra, clicando aqui. E como é o orçamento só da mão de obra? É exatamente todos os mesmos serviços, só que os valores vão estar diferentes por não considerar mais o custo do material para realizar aquele serviço, somente o custo da mão de obra. Então perceba que o valor aqui já mudou. Listas. O que são listas? São as listas de insumos que você pode gerar também automaticamente quando você faz o orçamento. Essas listas, os insumos estão separados por categorias A, B e C, ou também você pode separar por etapa de obra, que aí você visualiza os itens em cada etapa. Em cronograma da obra, você visualiza os dias necessários para essa construção e também você pode editar
clicando aqui, ó, você pode editar duas informações. A data de início, eu cliquei aqui em editar, eu estou editando a data de início geral da obra. E aqui a quantidade de profissionais, que vai se replicar para todas as etapas. Mas aqui eu clicando no lapisinho de cada etapa, eu posso editar especificamente a quantidade de profissionais nessa etapa e a data de início dessa etapa. E aqui em painel é onde eu visualizo alguns gráficos do orçamento que estou passando. Quanto que vou gastar com materiais, quanto que é com mão de obra e equipamentos. Então eu visualizo rapidamente nesse gráfico. Aqui tem algumas outras informações. Posso visualizar também gráficos do prazo e informações adicionais sobre o orçamento. Agora, clicando aqui nesses três pontinhos, vai abrir algumas funções a mais que eu posso utilizar. Uma delas é o editar, onde eu posso editar qualquer orçamento após ter concluído ele. Gerar PDF, gerar proposta, tornar um padrão, multiplicar por unidades, combinar orçamentos e excluir. Vou explicar cada uma delas. Gerar PDF. Quando eu clico em gerar PDF, ele me dá a opção de gerar um PDF só do orçamento, orçamento só da mão de obra, lista de materiais, as listas de materiais separadas por etapa de obra, cronograma da obra e também um resumo do orçamento, que é os valores somente por etapa de obra. Então vou clicar nessa opção de orçamento para você visualizar o orçamento sendo apresentado com os serviços de forma detalhada. Pronto, aqui é o orçamento, posso compartilhar direto para o WhatsApp do cliente ou baixar para depois enviar. Pronto, baixei o arquivo e está aqui, ó, de forma organizada para eu enviar ao cliente por PDF. Vou voltar, posso fechar aqui. Então essa é a função de gerar PDF. Você pode gerar da forma que você quiser o relatório para seu controle ou para envio ao cliente. Gerar proposta. Eu vou deixar essa função para o final. E vou te explicar agora como tornar um padrão. A função tornar um padrão nada mais é que a opção de você replicar um orçamento que você já fez, que já foi validado, que você já construiu, já lucrou e você quer utilizar para orçamentos futuros, desde que as construções sejam naquele mesmo padrão. Então, qualquer orçamento que você tem aqui em orçamentos, que você quiser tornar ele um padrão, você pode fazê-lo. Como? Apenas clicando aqui, eu vou buscar um orçamento aqui para tornar ele um padrão. Vou pegar esse, construção de casa pequena. Vou clicar aqui nos três pontinhos, tornar um padrão. Como funciona aqui, ó? Crie seu padrão de orçamento. Vou adicionar uma imagem, o ideal é que seja a imagem do projeto, né? Ou da construção já pronta, né? Realizada, se você tiver também. Então aqui eu adiciono um nome, adiciono uma descrição. Nessa descrição é onde eu vou informar a quantidade de quartos, banheiros e outros cômodos. E em tipo de unidade é onde eu vou selecionar a unidade medida. Para esse padrão eu vou querer metro quadrado. E medida base é a medida a qual eu construí esse primeiro padrão, esse orçamento original, que no caso, para essa casa aqui, era uma casa de 75 metros quadrados. 75, respeitando essa unidade, metros quadrados. E para tornar aquele orçamento um padrão, é só clicar em concluir. Seu novo padrão de orçamento foi criado com sucesso. Eu posso visualizar clicando aqui, ó, em meus padrões. Então já tinha outros padrões criados aqui, ó, casa de alto padrão, o que eu acabei de criar, casa padrão baixo. E para eu utilizar é da mesma forma que eu faço um orçamento no módulo padrão. Inclusive, meus padrões é uma categoria aqui do módulo padrão, que está aqui na primeira. Agora eu vou te explicar a funcionalidade de combinar orçamentos, que tanto tem aqui em cada orçamento. Posso já clicar aqui, já combinando ele com outro, como também eu posso clicar aqui, ó, combinar orçamentos. E o que é combinar orçamentos? Nada mais é que a opção de eu juntar dois ou mais orçamentos em um só para apresentar ao cliente. Qual a utilidade disso? Você pode fazer um orçamento, por exemplo, no rápido, um orçamento de uma casa, e fazer um orçamento de uma piscina no módulo padrão.
de forma ultra rápida. E você pode uni-los em um só orçamento, utilizando combinar orçamentos. Como? Vou fazer aqui. Digamos que eu quero adicionar esse. Eu clico em cima e clico em adicionar. E quero adicionar juntamente com esse outro de 55 mil. E adicionar. E eu posso adicionar quantos eu quiser. Adiciono também o meu BDI. E vou clicar em avançar e aqui vai ser gerado um novo orçamento. Escolho o estado novamente para pegar a referência de preços, porque se forem 2 ou mais orçamentos, pode ser que algum seja de estados diferentes. E aí, quando eu combino orçamentos, eu devo escolher qual vai ser a referência de preços. Vou preencher esses dados agora e vou concluir. Finalizar. Orçamentos juntados com sucesso. Para eu visualizar esse orçamento que foi juntado, eu visualizo aqui, ó. Ele fica com esse símbolo e o total junto. Agora eu vou te explicar a funcionalidade de multiplicar por unidades. Pronto, vou pegar esse orçamento como um exemplo para multiplicar unidades. Clico nos 3 pontinhos, multiplicar por unidades. E aqui, ó, ele já explica, ó. Use esta função para replicar automaticamente um orçamento atual para vários projetos idênticos, como andares de um prédio ou unidades de um condomínio. Então, como eu tenho esse orçamento de pavimento de um prédio, que seria somente um andar, eu posso multiplicar pela quantidade de vezes que aquele andar se repete, naquele mesmo formato, naquele mesmo padrão. Então, digamos que seja 10 andares. Clico em salvar. Projeto expandido com sucesso. Então ele gera aqui para mim um novo orçamento multiplicado por 10 vezes aquele que eu tinha usado como exemplo. E ele fica com esse símbolozinho aqui no card. E agora eu vou te mostrar como você pode gerar uma proposta. Só que antes é importante você conhecer isso, ó, configurações. Ao clicar em configurações, tem 3 partes aqui. A primeira é do seu perfil, onde você verifica seu nome, e-mail e senha. Perfil da empresa, onde você coloca a sua logo, que vai para a proposta e orçamentos que você gerar, e os dados da empresa, e dados para a proposta. Todos esses dados que você adicionar, você ao final, depois de você adicionar, você vai clicar aqui, ó, em atualizar. Vou clicar aqui em dados para a proposta, e aqui é onde eu adiciono, ó, site ou Instagram, uma breve biografia da empresa, missão, visão, valores, condições de pagamento, e tem espaços para serviços do portfólio da empresa. E no final você pode adicionar imagens que serão apresentadas também na proposta. Ao final, lembrar sempre de clicar em atualizar. Agora vamos ver como fica a proposta. Eu vou criar uma proposta para esse último orçamento aqui. Eu vou clicar aqui, ó, nos 3 pontos. Gerar a proposta. Ele vai abrir essa tela aqui, onde tem edite sua proposta. Então, eu posso editar algumas informações importantes que serão as primeiras coisas que serão apresentadas, como o nome do cliente, o título da proposta, o objetivo e outras informações. Ele vai puxar daquelas configurações gerais que você já fez aqui em configurações. E tem uma coisa interessante aqui, que é você adicionar uma imagem de capa, que é a primeira coisa que vai ser visualizada na proposta, que provavelmente deve ser a imagem do projeto, né, pelo qual você está orçando. Vou adicionar esse como exemplo. Concluir. Proposta gerada com sucesso. Então, ela veio para cá. Vou clicar aqui nos 3 pontos, gerar PDF. E sua proposta vai ficar dessa forma. Então, você vai ver que fica dessa forma. E aqui o resumo do orçamento com o total aqui embaixo e as condições de pagamento. Outra informação que eu acabei não passando é o suporte. Você pode entrar em contato com o suporte com qualquer dúvida que você tiver. Clicando aqui, vai direto para o WhatsApp do suporte técnico. E pronto, espero ter ajudado com esse vídeo. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários ou entrar em contato com a gente. Um abraço e até mais.